Sejam bem-vindos a mais um programa Trajetória SA, onde o principal objetivo é contar histórias reais. Aqui a gente não tá para dar receita de bolo, nem fórmula do sucesso. São histórias de desafios, oportunidades, de dores, de erros e acertos, de perseverança e de persistência. Aqui a gente está para contar o que realmente está por trás dos bastidores da história de pessoas que realmente inspiram todos nós. Eu sou Oswaldo Júnior, palestrante e treinador corporativo, e hoje estou como apresentador do Trajetória SA. E tenho a grande honra de receber Jorge Turco. Jorge Turco, empresário do terceiro setor, que luta por vidas, um empresário que realmente faz a diferença, utilizando como ferramenta, até onde eu sei, o esporte e a fé. E ele vem nos contar um pouco da sua trajetória. Seja muito bem-vindo, Jorge Turco, ao programa Trajetória. Oswaldo, para mim é uma grande alegria e uma grande honra poder participar desse programa tão especial, né? Pouco tempo que eu vi ali, a produtora Master me apresentou ali o programa, muito bacana. Pô, parabéns. Eu acho que realmente precisamos de programas como esse, que conta a história, que conta a trajetória de pessoas, assim como eu, que tem em diversos lugares e em diversas comunidades do Rio de Janeiro. Eu que atuo muito em comunidades, né? Principalmente com trabalho com criança, adolescente. Quantos professores, quantos jovens que saíram de projeto social, assim como eu, faz esse trabalho com coração. Mas como eu falei ali, e você literalmente falou uma pura realidade, o terceiro setor, se não tiver a estrutura financeira para fazer com que o projeto social ande, nada acontece. Nada acontece continuamente. Ele vai acontecer, mas vai chegar uma hora na vida daquele professor que vai precisar da quarta perna. E a quarta perna chama-se dinheiro. E como um projeto social, ele se desenvolve para trazer recurso financeiro próprio, sem depender de terceiros, sem depender da política. A gente sabe que a política é importante, mas como fazer? Sem dúvida. Eu sofri foram muitos desafios até chegar aqui, até chegar aos dias de hoje, mas graças a Deus e para a honra e glória dele, conseguimos chegar. Ainda tem muita, mas muita caminhada para poder chegar no topo. Perfeito, meu amigo. E mediante o que você falou, né, eu estou extremamente curioso. Sim. E eu vou te fazer um convite agora, Sim. que talvez você nunca tenha recebido, em fazer uma ponte. Uma ponte agora para um lugar bem distante, lá para o seu passado, talvez para a sua infância ou para a sua adolescência. Sim. Quais foram as experiências que você teve? Quais foram as referências que você teve? Da onde que você veio? Que esteja associado a esse despertar por entrar no mundo corporativo, sim, porque você é um empresário do terceiro setor, com valores que te levaram aonde você está, mas eu quero que você faça uma ponte ao passado. Quais foram as suas referências, ou o que você viu, o que aconteceu, talvez de não tão bom, ou de muito bom, que te tornaram esse caminho, onde você inicia a tua trajetória. Sim. Então, eu estou te convidando para ir lá para a infância mesmo, para a adolescência, para te conhecer um pouquinho mais. Caramba, Oswaldo, poxa, você me fez... só nessa introdução já me fez lembrar de muitas coisas quando a gente era criança. Eu nasci no dia 2 de novembro de 1971, né? Ali no bairro de Madureira. Minha mãe, Marilene, meu pai, Raimundo. Uma infância muito conturbada. Chega um momento que os dois se separam, né? Eu já era um pré-adolescente. E ali a gente entrou naquela confusão, né?
emocional, não sentia tanto psicólogo, psicoterapeuta. Naquela época a gente tinha que lidar com as nossas dificuldades a gente mesmo. E brincava de uma tal maneira, sorria de uma tal maneira, ficava triste de uma tal maneira, né? Mas a gente foi superando, as coisas foram se organizando. Meu pai e minha mãe, como vários casais, não deram certo. E eu fui morar com a minha mãe, né? Passei a morar com a minha mãe. A gente morei ali em Cordovil. Vou falar dos lugares que eu lembro, né? A gente morou em vários lugares. Minha mãe, para mim, hoje é uma guerreira que lutou incansavelmente para criar 3 filhos. Eu, Valéria e Jussara, né? Lutou. Não foi fácil para ela ter que cuidar de nós 3 praticamente sozinha, né? Trabalhar. Eu morei muito tempo com a minha avó e nesse período foi muito bom porque assim, lembro que eu morava ali, eu sempre passo ali quando eu venho de carro nos dias atuais, porque eu não quero deixar morrer essa memória, entendeu? Da minha infância naquela rua, na minha infância quando o rio enchia, quando a gente brincava de aparador, quando a gente saía no braço com os amigos, com o Wagner, pô, soltava pipa, jogava bola, fiz muita coisa boa na minha adolescência, né? E sempre sentindo falta do meu pai, do meu herói, daquele homem que a gente queria que tivesse dentro da nossa vida. Mas por motivos entre pai e mãe que a gente não deveria se meter, né? E eu, como criança, e eu tenho certeza que muitas crianças, nesse exato momento que está assistindo esse programa, pode estar vivendo as mesmas coisas que eu vivi no passado. Só que a realidade entre o pai e a mãe ali, que decidiram separar, muitas vezes eu queria que meu pai e minha mãe ficassem juntos eternamente. Mas existiam alguns problemas naquela época entre os dois que não dava para eles poderem ficarem juntos. E eu não entendia. Muitas vezes a gente ia para casa do tio Antônio, e aí eu morava já em Santa Cruz, eu vou chegar lá, né? E eu passava ali em Barros Filho, onde meu pai mora até hoje, e eu gritava, batia a minha cabeça, fazia pirraça querendo descer para poder ver o meu pai, e minha mãe sempre suportando aquilo. E eu vivi uma infância mesmo conturbada com relação à falta do meu pai e muito próximo da minha mãe, e foi assim uma infância muito boa. Minha mãe sempre trabalhou muito para poder nos manter. Ela foi a leoa que entrou na frente das flechas para proteger os seus filhos. Trabalhou incansavelmente. E graças a Deus por isso. Eu não posso também deixar de honrar o meu padrasto, Dionísio, que pelo pouco tempo que eu vi, que eu me lembro dele com ela, ele trabalhou, ele lutou incansavelmente junto com ela para cuidar de nós 3. Eu quero que até as pessoas que estão me ouvindo entendam que o meu pai é meu herói. Ele sempre foi e sempre será, né? Mas a gente entende que são momentos na vida de um homem que ele precisa se descobrir. Hoje meu pai, eu costumo dizer muito para os meus amigos, eu tenho muito mais história com meu pai de vida, né, de diversão, de saída, do que com a minha mãe. Sim. Já aproveitei carnaval, já fiz muita coisa com meu pai é do samba, meu pai conhece bem, meu pai é compositor do Bezerra da Silva, eu fiz muita coisa com ele que eu não fiz com o Dionísio. Mas o Dionísio, naquela época, foi uma peça fundamental para dar o suporte à minha mãe no momento que ela mais precisava, para cuidar dos 3 filhos.
Sim. Não é? E o homem que pega uma mulher com 3 filhos e assume como fosse o dele, né? Merece mérito, merece honra. Sem dúvida. Né? Eu não posso nunca na minha vida esquecer disso, porque eu lembro na minha infância, quando você tá falando, a gente morando em Coelho da Rocha, ele comigo no colo, no meio da lama até a cintura, me levando para o hospital, eu com pneumonia, delirando. São coisas que a gente vai lembrando na nossa infância que a gente não consegue esquecer nunca mais. Entendeu? Quer ver uma coisa que não se faz mais, ele fazia todo dia, ou uma vez por semana, a gente ter que tomar saião com leite, em jejum. Ó, que coisa, lembrei disso agora. Sim, que legal. E ali, aquilo ali fortalecia nosso sistema imunológico e raramente a gente ficava gripado, raramente a gente tinha doença. Sim. Sabe? Então são coisas que o Dionísio fez comigo, mas não foi aquele pai de... Essa é porque eu já tinha um pai biológico, que eu sabia que era meu pai, eu sabia que ele era meu padrasto, então eu tinha aquela resistência de filho para padrasto, mas muitas coisas que o Dionísio deixou para mim com relação à vida dele foi a questão da fidelidade do trabalho. Sim. Isso foi o que eu vi naquele homem incansável para cuidar da nossa família. Entendeu? Aproveitando esse link com relação à questão de valorizar o trabalho, de valorizar as suas raízes, tanto seu pai, sua mãe, o seu padrasto, Sim. O que aconteceu para ter esse despertar em você? Esse despertar para utilizar como ferramenta e empresariar, para lutar por vidas, utilizando a educação física e utilizando também a fé. Não sei se foram no mesmo momento ou em momentos distintos, mas como é que foi esse start para a gente começar a entrar nessa parte profissional? Sim. Porque o que você faz é um trabalho que salva vidas, sim, mas justamente. é um trabalho sensacional. Então, me conta um pouquinho disso. Vamos lá. Então, Oswaldo, nessa parte da minha infância que você me fez viajar literalmente, fez viajar de verdade, sabe? Eu me vi aqui caminhando, descendo do carrinho de rolimã, aproveitando, brincando de pique-lateiro, de taco, de pique-esconde, até pera, uva, salada mista, aquelas coisas da adolescente, aquelas coisas gostosas que não tem mais hoje, não existe mais, cara. É uma coisa que não existe, foi muito bom. E dali a gente vai crescendo, a gente sai dali de Cordovil. Não sei se a ordem é essa, porque eu era muito pequeno e era adolescente. Fomos pro Morro do Chaves, né, onde lá grande parte da família do meu pai mora, tenho primo até hoje lá, prima até hoje, ali em Barros Filho. De lá, vamos para próximo da casa em Coelho da Rocha. Isso eu já estava com 13 para 14 anos. Depois, minha mãe rodou muito. E aí, nessas experiências, nessas andanças da vida, de sai daqui, vai para ali. Hoje a gente, como pai, a gente entende, né, as dificuldades, como um homem maduro, entende as dificuldades que minha mãe teve naquele processo de sair de um lugar, ir para outro, sair de um, vai para outro. Não foi para fugir do meu pai, não foi para fazer nada disso. Meu pai sempre foi um homem muito correto e honesto e trabalhador. Eu acho que tudo que eu faço hoje é inspirado nele. Porque meu pai sempre foi um baita de um guerreiro. Essa é a palavra. Da forma que eu luto por vidas, ele luta pelo samba dele, ele luta pela história dele. Raimundo de Barros Filho é uma marca, né, que é o nome dele. Então, na minha adolescência, a gente até esses dias conversando, ele na adolescência tentando fazer como fosse Vasco, comprou pipa do Vasco, comprou pipa de não sei o que, me deu camisa, me deu isso, me deu aquilo. Eu falei, não, eu sou Flamengo. E a gente brinca até hoje, os nossos sobrinhos, sobrinho neto, bisneto dele. E assim, a minha trajetória com relação à mudança de chave da adolescência para a pré-adolescência
foram muitas brigas. Na verdade, eu era um bobo. Na realidade, não foram muitas brigas. Eu apanhava mais do que brigava. Então, tinha lá em Cordovil o João, que pegava e botava para correr, João maluco, que não dava. Era tanta história que eu só vivia apanhando. Eu era frouxo. Eu era frouxo. E isso me fez entender que eu precisava fazer alguma coisa, alguma luta, alguma coisa desse tipo, mas eu não tinha o entendimento ainda, e não tinha ainda, como eu posso dizer, a ferramenta para isso, não tinha a pessoa que me motivava a isso. Então isso vai vir um pouco para frente, que eu quero falar do meu mestre que me incentivou, né? Mas antes de eu chegar, tem uma história forte com relação à questão de baile funk. Dali, aí a gente num bate-papo aqui informal, você perguntou, é o Jorge Turco, por que Jorge Turco? Porque tem uma história. E essa história, assim, começa no Cesarão, que nós saímos acho que de Coelho da Rocha, se eu não me engano, e fomos morar em Santa Cruz, no Cesarão. Do Cesarão, nós fomos morar no Gouveia, em Paciência. Foi onde praticamente toda a minha pré-adolescência e juventude foi ali. Morei 16 anos ali e foi a melhor fase da minha vida na minha adolescência. Mesmo tendo tantos desafios, tantas coisas que aconteceu comigo ali naquele local, mas ali eu pude fazer bons amigos que eu tenho até hoje. Eu pude construir muita história. A história do Jorge Turco começou no bairro do Gouveia, em Paciência. Então, como começou? Quando eu fui morar lá, tinha 2 Jorges e 2 Sandros, que é o Sandro Grande e o Sandro Pequeno, e era o Jorginho e o Jorge. E aí nós tínhamos um amigo muito engraçado, Marcelo Gordo, né, que dava aula de futebol logo mais à frente. Ele tinha uns lances engraçados, né? Ele não sei o que, falava umas paradas engraçadas, todo mundo ria, e aí, vamos jogar bola, vamos fazer isso, chama o Jorge. Mas qual Jorge? O Jorge, lá do Jorge Turco. Por quê? Eu morei no Morro do Jorge Turco? Não, morei próximo do Morro do Jorge Turco, morei ali na final da Ururaí, perto da Italianos, mas a referência do morro, por morar em comunidade, foi Jorge Turco. Perfeito. Então pegou o nome. Isso começou a pegar Jorge Turco para cá, Jorge Turco para ali, chama o Jorge Turco. Aí Jorginho foi para Fuzileiro, gostava de moto, num acidente de moto faleceu. Perdemos o nosso amigo Jorginho. E aí ficou somente o Jorge Turco, que começou a questão ir para baile funk, começou a entrar em paradas erradas, aí bebe aqui, fuma uma maconhazinha ali, dá um tequinho aqui, e comecei a cheirar, a entrar numa vida meio que louca de droga, de briga, de violência. Só que eu tinha uma mãe, minha mãe era... agora tá mais calma, mas minha mãe era muito braba, né? Só pra você ter noção, um dia eu soltando pipa, isso eu não esqueço nunca, na frente de casa, ela chega pra mim, João Luiz, vai lavar a louça. E eu tô lá soltando minha pipa. Daqui a pouco ela me chamou umas 3 vezes e eu ignorei. Na terceira, eu tomei uma vassourada pelas costas, que foi pipa, foi linha, foi tudo pro ar, entrei correndo já galalau. Então, assim, são histórias como essa. Às vezes a gente conversa, tem coisas que ela lembra, tem coisas que ela não lembra, mas já viu aquilo? Quem bate esquece, mas quem apanha nunca esquece. Verdade. Então era mais ou menos isso. A gente... E nesse período, minha mãe pouco sabia de mim. Eu era um adolescente muito fechado, um jovem muito na minha. Mas sempre gostei de casa, sempre gostei de ouvir as minhas músicas. Mas quando começou essa onda do baile funk, naquela de barreira, lá do A e lá do B, começou, ali eu me encontrei. Porque era a energia que eu precisava gastar.
como jovem, era a energia que eu precisava gastar, como jovem de comunidade, como aquele torcedor do Flamengo, do Fluminense, que eu acho completamente isso. Falei dos dois times, mas isso é a questão de torcida, que eu não acho legal uma torcida que vai para torcer. Irmão, qual é o objetivo da briga de torcida? Qual é o objetivo do cara sair na pancada ou tentar tirar a vida do outro por conta de um time? Não tem nexo, não tem lógica. É da mesma forma que naquela época existia o lado A e o lado B. E se você parar para perguntar, se você chegar e parasse o baile, parou o baile, e perguntar para alguém do lado A, olha, o que você tem contra ele? Fala aí agora, parou tudo, parou o som. Contra quem? Contra ele. Qual o seu nome? Ah, meu nome é Jorge. E o seu? Ah, é João. O que você tem contra ele? Não, é porque ele mora na comunidade tal, eu moro na comunidade tal, e eu não gosto dele. E aí a briga era por uma ideologia que a gente não sabia por quê. Uhum. Mas porque todo mundo brigava para poder defender o território, e na realidade não dava em nada. Sim. E aí com essa briga, com essas coisas todas, de baile funk, de briga, de vai para cá, a gente era de Santa Cruz, paciência, reunia um grupo, aí a gente ia pro Festival de Madureira e brigava, aí saía na pancada, brigava, saía na pancada, ou seja, o foco naquele momento ali, na minha juventude, eu ia para a escola pensando na sexta-feira para ir no baile, para se reunir com o pessoal no sábado, para criar estratégia no domingo. Aí no domingo a gente pegava o trem e ia para lá, para a estação, para poder esperar outros alemães, como a gente dizia, para pegar na próxima estação e sair na pancada. Troco de nada. Hoje, graças a Deus, muitos lembram disso. Tem vários podcasts que falam sobre isso, né? Sim. Sobre a questão da briga de baile funk, de como era. Hoje tem os baile das antigas, onde se reúne aquele cara que brigava com um, brigava com o outro. Tá todo mundo maduro. Hoje, se der uma voadora no outro, fica sem andar pelo menos uma semana. Hoje, se eu der uma voadora no outro ali, eu tenho que ficar cansado, sentado, fazendo alongamento, procurar um fisioterapeuta. Só uma dúvida, nessa época você já praticava esporte? Não. Ainda não? Não, vou chegar. Entendeu? Nessa época eu não praticava esporte, era a força da adolescência. Uhum. E tinha, né? E muitos professores davam aula. Né, e eu não tinha nem conhecimento disso. Não tinha nem conhecimento de luta, não sabia nem que existia. Porque o meu foco era só o baile funk, era só sair na pernada com um, pernada com o outro, armar estratégia para pegar um cara na covardia. E era mais ou menos assim a minha vida. Minha vida, na minha adolescente, era essa. E escola, como é que fazia da questão da educação, como é que você iria, era só focado nessas questões que, errado ou não, né, cheguei até aqui, quantos não chegaram? Verdade. E aproveitando esse gancho, quando que você tem essa virada de chave e vai para o esporte? Então. Chegando bem provavelmente no mestre, onde você falou, que é o seu mestre, onde você inicia. Com que idade e o que acontece? Não, já com 17 para 18 anos. Isso Sim. acontece assim, num estalo muito rápido. Uhum. Foi uma questão de 2 anos brigando. No terceiro ano, 15 de novembro de 1989, vindo de um baile funk lá da Pavuna, do Pavunense, né, eu estava contando isso esses dias. Atravessei ali da Pavuna até o Irajá, andando na madrugada, passando por dentro do Acari, do Amarelinho, atravessei a Avenida Brasil, peguei ali, saí lá em Irajá, no cemitério, andamos bastante. Hoje, com a parceria com a Associação de Moradores do Acari, às vezes eu ando ali e eu tô vendo, né? Às vezes eu me vejo na trajetória na juventude passando, às vezes eu passo de carro na Avenida Brasil ali, eu lembro que um ônibus parou, 399, fizemos um sinal, eu falei, Vande, vamos embora no ônibus. O Vande, não, vamos todo mundo de trem, chegamos em Madureira. Chegando em Madureira, encontramos outra galera. E nessa outra galera, briga daqui, briga dali, daqui a pouco, dentro da estação, pedrada para um lado, pedrada para o outro, tomei um tiro na cabeça. Uau. Achei que era uma pedra. Achei que era uma pedrada, porque todo mundo tacando pedra. E eu olhei para o lugar aonde eu passei e percebi que o lugar que eu senti o impacto tinha ali um furo. Mas eu não quis acreditar que era um tiro, ninguém ouviu nada. Uhum. De tanta pedrada que estava entrando. Tava eu, tava Chelo, tava Gordinho, tava
pessoal que até nessa época está hoje ainda estão vivos, estão vivendo, estão aproveitando as experiências que nós adquirimos nesse período, e fora outros que a gente conhece e revê, né? E ali eu passei um momento muito difícil. Não foi um momento fácil. Eu achava que era uma pedra, minha cabeça cresceu, porque eu um projeto dentro dela, cresceu e fiquei 4 meses com o projeto na cabeça. Minha mãe não sabia, eu também não sabia, o negócio enchendo, fomos para o hospital, fiz a cirurgia, tirei, passou 8 meses, voltou o Jorge Turco de novo, um pouquinho pior, um pouquinho mais violento, para voltar para a questão do baile funk. Então, coisas que, graças a Deus, nunca tirei vida de ninguém, mas já fizemos muita coisa que com pessoas que não deveria fazer. Uhum. Na época do baile, a gente era jovem, era inconsequente, estava naquela onda de... Então, assim, não há felicidade nisso. Uhum. Né? Às vezes, dar paulada, dar pedrada e fazer coisas que não se faz. Uhum. E não aconselho ninguém a fazer, principalmente pessoas de torcida organizada. Um conselho que ali são vidas, são outras pessoas. Mas a gente vê que há uma disputa muito acirrada nessa questão da torcida organizada, que eu respeito muito, né? Uhum. Que eu acho que pode fazer um espetáculo fantástico sem, muitas vezes, a questão da violência fora do gramado. Sem dúvida. Né? Você teve uma vivência para poder exatamente estar passando esse conselho. Né? Você teve do outro lado e sofreu as consequências de tudo isso também, né? E aí, nesse momento, eu estou muito curioso para saber o seu encontro com o mestre. Onde chegou? Calma, vai chegar. Vamos lá. Então, assim, aí passamos por esse momento e, consequentemente, nesse processo, de briga, comecei a fazer taekwondo, até para aprimorar o meu... deixa eu voltar um pouquinho. Antes do taekwondo, eu conheci o meu mestre, que era o karatê, Jeremias de Jesus Júnior, o Júnior. Esse aí que foi o que mudou a minha história, que mudou completamente a minha linha de raciocínio. Ele entrou na minha mente. Comecei o karatê, fiz o karatê até faixa laranja. Aí eu conheci o taekwondo no mestre Adelino, falecido, ambos falecidos, né? E no mestre Adelino eu fui até a ponta preta de taekwondo, participei de vários campeonatos, mas mesmo assim ainda brincando em baile funk lá para os anos 90, 92, 93. E o kickbox comecei a fazer. Aí o Jeremias conheceu o Betinho, Roberto Barros Rocha, que foi o nosso mestre, que foi o mestre do meu mestre, né, que ensinou ele a nos ensinar. E comecei a lutar, comecei a participar de campeonatos, aí comecei a tomar gosto. Ou seja, toda aquela minha agressividade que eu tinha no baile funk foi para cima do ringue, foi para cima dos tatames, né, foi para as aulas. Eu comecei a me dedicar a treinar de manhã, de tarde, de noite, porque eu precisava gastar aquela energia, precisava tirar aquele ódio no coração. Não sei porquê, se era porque eu não tinha um pai, porque eu não tinha, não sei da onde tinha tanta coisa para poder bater. No baile funk eu batia, eu apanhava, acho que eu apanhava mais do que batia, né? Mas a gente estava ali na diversão, tomava uma paulada, na semana seguinte a gente estava lá querendo de novo, né? Então, assim, foi um momento muito crucial para mim na minha vida, essa fase, porque quando eu comecei a fazer luta e essa energia começou a se canalizar para dentro do ringue, que aí já não é galera com galera, Sim. É você com você e o cara com cara. E aí eu comecei a treinar e comecei a lutar. Perfeito. Comecei a participar de campeonatos. O Jeremias me treinou, cuidou de mim, me deu uniforme, me deu conselhos, me deu muitas ideias,
me aconselhou, pô, cara, pra que você vai ficar brigando em baile funk se você pode gastar energia, tu pode ser campeão brasileiro de kickbox, pode ser isso. E aquilo foi entrando no meu coração, entrando na minha mente, e eu comecei a me dedicar a isso. Perfeito. Então ali, já no Gouveia, já morando no Gouveia, essa fase, ali já era o Jorge Turco. Era o Jorge Turco já se transformando em o brigão de baile funk pro lutador. Pro atleta, né? Pro atleta, né? Pro cara que tá ali competindo para poder ser aquilo que ele sempre sonhou, um campeão, um campeão na vida, um campeão em cima do tatame, um campeão em cima do ringue. E foi muito legal porque o Jeremias, cara, eu aprendi muita coisa com ele. Os desafios que a gente passou pelo kickbox na época, não foi só ele, foi o Juan, que é irmão do Pablo Rex, que é uma das lendas, vamos falar assim, do kickbox, do Muay Thai. Ele migrou do kickbox, foi pro Muay Thai, da nossa região, sabe? E dá aula até hoje, trabalha até hoje com isso, muda a vida de pessoas até hoje, não só ele, como outros. E dali a gente foi formando, fomos formados em faixa preta, né? Fomos graduados em faixa preta. E aí da faixa preta a gente começou a desenvolver os nossos trabalhos. Aí começou a equipe Jorge Turco. Quando nasce a equipe Jorge Turco de kickboxing. E aí eu começo a dar aula, já 96, 90. Quantos anos você tinha? 96, já 71 para 96. Deixa eu ver aqui, eu tô meio cansado de tanta coisa que eu já fiz hoje. Dá 23 anos, 24. 24 anos. 24 anos, isso, não é isso? Mais ou menos isso. Entre 24 e 25 anos já comecei a ministrar aula, aí comecei a desenvolver projeto social. Aí eu conheci lá um vereador que veio a falecer, que foi o Jerominho, que também aprendi muito na questão política, na questão social, que ele tinha um trabalho social. Quando a gente fala do Jerominho, certamente muitas pessoas vão ligar direto à milícia, a isso e aquilo. Eu não quero entrar nesse mérito, porque o trabalho que a gente fez lá foi um trabalho social, junto com o Jerônimo, com o Natal, com a família, com todo mundo que a gente conheceu naquele período. E foi a parte financeira foi o recurso financeiro que ajudou a fazer todo esse desenvolver esse projeto social? Ou não? Como é que foi? Então, quando o Jerominho foi eleito, a gente botou o projeto social, eu fui nomeado no gabinete dele, né? E nomeado para desenvolver esse trabalho. Perfeito. Não foi nomeado para poder custear os professores. O trabalho que a gente foi prestado, que a gente trabalhou nesse período, que para mim foi uma experiência ótima política, né? Torno a dizer com relação às coisas políticas boas, né? Que assim, eu aprendi muito. Ele sempre foi um cara muito voltado para o social. E aí a gente começou a trabalhar esse social do kickbox na equipe Jorge Turco. Então, em 2001, eu me converto ao Evangelho. Eu era da Igreja Batista Monte Oreb, né? E nessa época começou essa questão do projeto. Eu estava dando aula em projeto social, em vários projetos já em Campo Grande, inclusive lá na sede lá do Jerônimo, e comecei na igreja. Aí quando eu me converti, aí uma amiga, a gente batendo um papo, ela chegou para mim e falou: Jorge, por que você não usa o kickbox como forma de evangelismo? Eu falei: poxa, legal, vou conversar com o pastor Paulo, que é o pastor presidente da igreja Batista Monte Oreb, pastor Paulão, né, que era conhecido, porque ele é grandão, gordão, hoje já está mais magrinho, está fininho. E ele acreditou no projeto. Conversei com ele, ele gostou da ideia, fez anúncio no mês de novembro inteiro. Olha, vai ter agora aqui o kickbox para atender as crianças. No dia marcado, que a gente foi em dezembro, chegamos em dezembro, no dia para começar, só apareceu 3 pessoas. Como início de todo o grande projeto. 3 pessoas. Um Deilson, que hoje é sargento da aeronáutica, né, e mais 2 crianças. E ali começamos. A avó do Deilson
me procurou por conta daquela questão de juventude. Ali a gente já estava mais para poder orientar e ajudar as crianças e as pessoas com um pouco de experiência que a gente teve no passado. Né? Com essa experiência que a gente teve negativa, de briga, a gente queria passar isso para frente. Queria tentar que todas as crianças e adolescentes que participassem do nosso projeto, eu não queria que eles tomassem um tiro na cabeça. Eu não queria que ele passasse as dificuldades de correr do CCIP de Pilares até quase na Cascadura. Porque o grupo alemão estava atrás da gente, que se você desse mole, o nego ia te pegar e ia te machucar. Eu não queria que eles passassem por isso. O que eu queria, e depois que a gente se converteu e começou a conhecer um pouco da palavra, o que a gente queria que eles vivessem o melhor de Deus. Né? Que vivesse a coisa boa que Deus pode e sempre vai proporcionar aquele que o busca. Né? Uhum. E a gente começou com 3. Aí naquela época o Espírito Santo, olha, sai daqui e vai para a praça. Aí tinha uma praça próxima à igreja e fui correndo para a praça com eles 3. Chegou na praça, começamos a dar jab direto, corre para cá, dei aula na praça. Aí foi chegando um, foi chegando outro, foi chegando um, foi chegando outro. Aí o que eu fiz? Voltei correndo para finalizar a aula. E quando eu voltei, eu já tinha praticamente umas 50, 70 pessoas com a gente lá, criança. Sensacional. E aí começou o projeto. Aí nasceu o projeto Lutando por Vida, social. E ali era o Jorge Turco com vontade de querer fazer, mas torno a dizer, o social sem recurso financeiro não dá. Chegamos a ter 485 alunos. Uau. Na Monte Oreb. É uma igreja muito grande, porque tem uma área lateral que é enorme, tem outra área embaixo e tem a quadra. A gente chegou a lotar os 3 espaços, porque era tanta gente. E o mais gostoso disso, Oswaldo, que hoje, nos dias de hoje, esses dias eu estava numa reunião, é um policial militar na reunião. Tá lá do 40. Jorge, pô, tu não lembra de mim não? Eu falei, pô, cara, não lembro. Rapaz, eu treinei com você na Monte Oreb, eu era pequenininho. Eu falei, mas como é que eu vou lembrar de você, rapaz? E assim, são várias pessoas, advogados, médicos, várias pessoas. Não só lutando, transformando vidas. Transformando vidas. E aí, isso foi ganhando corpo. Aí chegou um tempo que eu sozinho, fazendo tudo isso. Sozinho, na maior força, na maior garra, e nada, parecia que a gente estava enxugando gelo. Né? E não foi fácil, e não é fácil. Quem trabalha com projeto social sabe a importância do valor de uma hora de um projeto social. Sim. Não é fácil, tem hora que você, hoje, nos dias de hoje, eu às vezes penso em desistir. Imagine na época que a gente não tinha nada, não tinha estrutura nenhuma, sabe? Uhum. Você tem que lutar contra a falta, contra a dificuldade, contra as pessoas falando contra dizendo não vai dar certo, sabe? E aí passamos por essa arrebentação e não conseguimos atravessá-la. Uhum. Tivemos que parar o projeto. Sim. Isso foi mais ou menos quando você para o projeto? Acho que 2003 ou 2004. Perfeito. Entendeu? E quando que foi a virada que você retoma o projeto e como empresário mesmo no terceiro setor? O que acontece? E depois você vai por outros caminhos também, além de ajudar... A questão empresarial, ela vem no momento daqui de 23, de 20 para cá. É um salto. É um salto. A gente veio lutando incansavelmente. De lá não paramos nunca, só paramos nesse momento. Depois, quando eu retornei, eu falei, não posso parar, porque isso aí foi Deus que me deu. Sim. E eu não posso retroceder, não tem como retroceder. Perfeito. E várias palavras, vários pastores, vários homens de Deus que a gente conversava, ministração, podcast, e a gente, na época não tinha podcast, né, mas vídeos, fita que a gente ouvia João Ribe Palharim, ouvia uma série de gente na rádio, e sempre me direcionando, o Espírito sempre me direcionando para isso. Sim. E começamos, retomamos. Quando a retomada do projeto, aí a gente não para mais, começa a desenvolver o trabalho. Aí
pessoas saem, pessoas entram, e começamos a sofrer essa onda, né? E essa onda vai fazendo a gente amadurecer, porque são as ondas da dificuldade, são as situações adversas da vida e que vai tentar nos parar. Oswaldo. Ou nos testar, né? Ou nos testar. E foi o que veio acontecendo. A gente vê hoje que foi só a tentativa para que eu parasse aquilo que Deus tinha ordenado para eu poder fazer. Em 2005, aí eu já não estava mais na Monte Oreb, eu estava na Sara Nossa Terra, aí conheci o Marcelo Chocolate, que é um grande parceiro, um grande irmão, dançarino, um cara que, pô, sei meu irmão, vamos falar assim, é o irmão da vida. E conversando com ele, batendo papo, ele, pô, me orientou e me disse, olha, Jorge, pô, cara, tu não dá aula de kickbox? Eu dou aula lá no Tribunal de Justiça, cara, porque te levar lá para conhecer o desembargador Paulo César Salomão, pô, o cara que vai gostar de você, teu projeto é bacana, isso insistindo, eu falei, pô, vamos marcar um dia pra gente ir, aí marcamos, para poder conhecer lá a Academia da Multa dos Magistrados, né? Pô, quando chegou lá, aí vi lá o Paulão, né? Todo grandão, desembargador, a voz como a de um trovão, alta, e pô, começamos a conversar, ele me apresentou, falou do projeto. Paulo César Salomão hoje é o irmão do ministro Luiz Felipe Salomão, né? Pai do Paulo César Salomão Filho. A família Salomão tem uma história muito grande no setor jurídico, e eu sou muito grato e muito honrado a Deus por ter me colocado naquele momento na vida dele. E eu costumo dizer, porque tudo que acontece hoje na justiça, da parceria que a gente tem, foi por conta do Paulo César Salomão. Claro, Deus me direcionou para ele. E ele entendeu, abriu a porta da multa dos magistrados para eu dar aula de aerobox e depois kickbox, e assim foi o boxe. Aí comecei a ter aluno, aí veio o desembargador Milton Fernandes, aí veio a doutora Jane, veio o desembargador Basílio, veio uma série de Saldanha, Belize, são os ministros do STJ, né, começaram a treinar, e vários outros, os seus filhos de outros juízes, desembargadores, juízas, e começamos ali a dar aula e ficamos 10 anos ali ministrando aula. Sabe, eu costumo dizer que ali foi a melhor fase da minha vida para relacionamento, para fazer amigos, para poder ter pessoas que acreditassem no nosso projeto, sabe? Hoje, a parceria que a gente tem com o tribunal que eu vou chegar foi muito forte. O projeto dando continuidade, mesmo dando aula lá, eu dava aula em algumas academias para sobreviver, né? Ainda estava ali nomeado com Jerônimo, e era o que me mantive, sabe? Então, assim, foi muito bom nesse período, que me amadureceu muito. Perfeito. Não foi um projeto que nasceu de uma hora para outra e de repente, agora o Jorge Turco está aqui falando no programa. Foi um processo, eu estou falando aqui partes do que aconteceu. Algumas etapas. De 30 anos. De 30 anos de resiliência, né? De resiliência. Para chegar até no ponto do projeto de hoje. Para chegar no ponto do projeto de hoje. Sabe? Então, assim, você vai vendo as coisas, hoje, vendo de fora, né? Que a gente está olhando um passado, e vendo, cara, tudo isso aconteceu, como é que eu consegui superar tudo isso? Sem estrutura, sem dinheiro, tomando pedrada, fui preso, fui desconfiado, as pessoas olhavam para mim desconfiadas, né? Por conta da onda quando começou aquela onda de Campo Grande, sabe? Mas graças a Deus, o Lutando por Vidas, o nosso projeto sempre foi se manter nessa linha do social, de mudar, de transformar as vidas. E em 2005, quando nós começamos esse projeto, né, não projeto ali, eu era contratado pelo Tribunal de Justiça, e eu fiquei 10 anos, fiquei até 2015. Até 2015. E nesses 10 anos de Tribunal de Justiça,
eu construí muito a relação de amigos. Né? Não eram juízes, não eram desembargadores, não eram juízes, eram pessoas que conheciam o nosso projeto. Eu lembro que a desembargadora Leoni, ela estava, acho que viajando, ela viu aquela menina de ouro, né? Aí ela me ligou da onde ela estava, caramba, professor, tu não sabe o que eu estava falando agora com meu marido, tá vendo o jab direto da mulher? Aí ele, o que jab direto? O que é isso? Não, é que meu professor me ensina aquilo, eu treino também kickbox. Isso não, ela já está aposentada, isso marca a nossa vida. São coisas, são pequenas coisas que às vezes para muitos não é nada, mas para a gente marca. Sabe, você vê... Vai marcando a trajetória, vai marcando essa história. Agora, Jorge, aproveitando esse gancho, você criou, estabeleceu o relacionamento e agora eu vou te pedir para você fazer uma viagem um pouquinho para frente. Quando que você tem esse insight e o projeto realmente nasce? O que, que acontece para esse projeto que não só hoje atende, pelo que eu entendi, só jovens, mas ele ganha essa amplitude? Então, aí a gente está em 2005, não é isso? 2015, que a gente ficou 10 anos. 10 anos, isso. Mas eu vou retornar um pouquinho para 2007. Claro. Só para a gente entender os dias também de hoje. Em 2007, eu começo um trabalho dentro dos presídios. Em 2007, você começa o trabalho dentro dos presídios. Motivado por quê? Por quê? Eu era professor de kickbox, dava aula nas academias, tinha já o projeto já em andamento, com força aqui fora. E eu tinha um amigo, né, que estava preso. Foi preso durante muito tempo. E a esposa dele, a Luciana, o Fábio Leão, né, que era o preso, a esposa Luciana falou com o diretor e ele também reforçou. Na realidade, ele falou e ela reforçou que tinha um projeto que poderia entrar no presídio. E o Dr. Gilson me chamou para conversar, nós conversamos e começamos um projeto de luta lá dentro. O projeto Lutando por Vidas, você vê até ele na internet, né? Pode entrar no nosso site depois, Lutando por Vidas, vai procurar lá nos vídeos e vai ver que tem lá Um Sonho na Cadeia, que passou na Premier Combate, passou em alguns canais, foi muito legal, mesmo naquela época que era DZIP, né? Não era nem policial penal. Quando eu entrava, tá ouvindo o cara ensinar os presos a lutar, tal, mas na realidade não era só a luta, era a questão da disciplina, da moral, do cara ter algo para fazer. Em 2011, nesse processo, e eu trabalhando na multa dos magistrados, todos os projetos e tudo que acontecia, a gente sempre compartilhava com alguém lá do tribunal, ou com o ministro, ou com o presidente, ou com o desembargador Milton, ou com a doutora Leoni, sobre o trabalho que a gente desenvolvia com essas pessoas, que era muito interessante, que era muito, muito bacana, porque ali foi mudança de chave também para muito preso. Hoje, nos dias de hoje, tem muito cara que saiu de dentro do presídio, tem muito ex-presidiário que são campeões, que estão disputando o UFC, que estão dando aula, que é o caso do Hudson Ferreira, que tem lá o boxe do Borel, lá no Borel, que faz um trabalho maravilhoso. Ele está no presídio lá fazendo a aula e hoje dá aula no Borel para as crianças não irem para o tráfico. Multiplicando essa célula que nasce há 30 anos atrás. Há 30 anos atrás. Sim, então fantástico. Isso é algo bacana demais. E ele hoje é professor de uma academia lá na Tijuca, sabe? Então você vê, e fora ele, vários outros que saíram do projeto que o Fábio Leão iniciou através do Lutando por Vidas. Foi o Lutando por Vidas que começou o projeto lá dentro dos presídios. Então isso eu me sinto muito feliz e orgulhoso, mesmo sabendo que lá na frente tentaram mudar para outro nome, botaram, mas faz parte. E aí em 2017, aí a gente já vai para uma nova etapa do projeto. Em 2017 nós iniciamos o projeto, porque o projeto parou em 2011. Em 2011 ele parou, né? Teve que parar, aí em 2000, e o projeto lá deu continuidade com outro nome. Perfeito. Tá? Mas o Lutando por Vidas saiu.
Sim. E em 2017, de 11 até acho que 18, 19, acho que sei que 18, 19, se eu não me engano, o projeto veio a, não lembro o ano, mas em algum momento ali teve uma queda. O Fábio Leão não não deu continuidade ao projeto, teve que parar o projeto, com todo o apoio, teve que parar e parou o projeto, por forças maiores dele lá mesmo, e parou. E ficou sem projeto e com uma resistência muito grande para poder colocar luta. Mas a gente sabe que o trabalho prisional é importante, porque principalmente nos dias de hoje, e o nosso trabalho só para forçar, não para forçar, mas para deixar o entendimento, os projetos como prevenção aqui fora estava andando com força total. Sim, os projetos para criança. Para criança, adolescente, família, isso tudo. Estava lá funcionando normalmente. Normal. Sim. E o projeto prisional nasceu isso. Aí quando, em 2016, eu venho candidato a vereador e perco, e aí no final do 16, o desembargador Milton Fernandes de Souza assume a presidência do Tribunal de Justiça, aí a gente vai até a direção dele e a gente conversa com ele sobre os projetos que a gente queria levar em parceria com o Tribunal de Justiça. Sim. Sabe? E foram projetos maravilhosos que caminham até hoje. E um dia com o presidente. Sim. Sabe o que você pegar 50, começamos com 30 crianças de comunidades e conhecer a presidência do Tribunal de Justiça? Sim. Tu já chegou aí no gabinete do presidente do Tribunal de Justiça? Não, mas eu vi o prédio por fora, mas eu imagino que deve ser uma experiência muito surreal. Não, você não imagina. Eu não consigo imaginar, mas eu não consigo dimensionar. Era esse o ponto que eu ia chegar. Isso. Só então, imaginar. Você entra ali no gabinete do presidente do Tribunal de Justiça, as crianças olham aquele cenário, aquele panorama lindo, o gabinete. Naquela época já era bonito. Tá? Passou por transformações, hoje está espetacular. E quando eles entram no tribunal pleno, no órgão especial, que ali eles só vê na televisão quando o governador vai tomar posse, quando é a votação de presidente do tribunal, os desembargadores estão ali sentados e eles sentam naquela cadeira do desembargador e ele passa um momento com o presidente do tribunal, mesmo com toda a correria que o presidente de um tribunal de justiça tem, abrir um momento para poder atender essa criança que sai de uma comunidade e que conhece e gera a expectativa de um dia ser juiz, de um dia ser advogado, de mudar completamente a mentalidade, de mudar completamente a visão. Eu posso ser. Apresentar uma nova realidade. Eu posso ser. Eu não posso, não dá só para ver aquilo que tem dentro da comunidade e não querer ser outra coisa. Eu tenho a possibilidade de mudar de vida. Então, quando nós apresentamos esse projeto, apresentamos a ele Taça dos Presídios, um campeonato de futebol entre os presos, que saiu no Globo Esporte. Sim, eu lembro. Entendeu? Saiu no Globo Esporte, contratamos 3 jogadores, o Roberto Brum era o nosso parceiro, é o nosso parceiro até hoje, né? E a gente fez o Arte e Liberdade com o preso Livaldo, que faz um trabalho maravilhoso juntamente com outros presos, sabe? É um trabalho que você vê, que fizemos exposições no Tribunal de Justiça, exposição em vários lugares, que fizemos exposições do trabalho prisional, que chegava aqui pra gente, e a gente começou, aí apresentei esse projeto para ele, e aí ele me traz o atual juiz da VEP, né, o Rafael Estrela, e me apresenta, e a gente começa ali uma grande parceria para não entramos mais com luta, mas entramos com futebol. Aí o Dr. Gilson, que era o subsecretário de tratamento, que cuida justamente dos projetos sociais, ele já era agora, ele de diretor, ele era o subsecretário de tratamento.
Então, quando nós apresentamos a ele, apresentamos o projeto, falamos da parceria com o tribunal, com o Rafael Estrela, da VEP, da Vara de Execução Penal, ele, gostou muito da ideia e começamos com futebol. E deu super certo. Fizemos vários campeonatos, a ponto de contratar, mas a questão da contratação não depende da gente, depende do próprio atleta, depende do cara querer mudar de vida ou não. Sim. E é o que a gente sempre fala, a mudança, a gente está ali como um canal para poder orientar o cara a mudar ou não, porque a decisão não é minha, a decisão é dele. Sim. Não é? E aí em 2024, a gente ficou esse período de 2017 a 2024 fazendo o trabalho lá dentro dos presídios, com excelência, botamos vários projetos em várias unidades, fui para o presídio em Resende, botamos o campeonato em várias unidades. Unidade que não tinha nem campo, era uma quadra, uma quadrazinha desse tamanho, mas ali a gente, eu lembro que pintamos a quadra, o golzinho na quadra do presídio lá de Resende para ter o campeonato, né? Isso é legal demais. Para poder proporcionar mediante o recurso que você tinha disponível lá, mas justamente continuar proporcionando. Porque assim, quando você fala de um futebol, lá tem campo em quase todas as unidades, mas quando você fala de um campeonato de futebol, você vê que move a cadeia, todo mundo, aí a galeria A com galeria B vai jogando e assim, quando vê, você sai um campeão. E isso move a unidade, que eles ficam focados na questão do futebol, ficam ali um contra o outro, aquela questão da rivalidade mesmo no futebol. E vendo isso acontecer, os presos que saíam e nos procuravam aqui fora, hoje a gente tem vários egressos trabalhando numa parceria que a gente tem, que vou chegar, que foi começando a mudar a nossa história, o nosso trabalho. Aí em 2024, o nosso termo de cooperação técnica ele não é renovado. Sim. Aí em outubro de 2024, não fomos para frente, mas demos continuidade aos projetos sociais, como sempre deu. Não paramos os nossos projetos sociais aqui fora. Sim. Então, potencializamos mais os projetos nas comunidades. E aí fizemos vários projetos, com essa parceria do tribunal, com a parceria com a Secretaria de Segurança Pública, fizemos um dia com o secretário. Sim. O secretário Vitor César é o meu amigo de mais de 30 anos, criado em Campo Grande, hoje secretário, participou de alguns projetos um dia com o presidente. Eu falei, cara, vamos levar um dia com o secretário. Pegamos 30 crianças da Maré e levamos para conhecer a Secretaria de Segurança Pública. Sensacional. E as crianças, tu não tem noção, quando a criança entra naquela Secretaria de Segurança Pública, Karen, tu tem que ver como é que o negócio é sério. As crianças apertavam a sirene. A gente fez tanta coisa com as crianças. Aí fizemos um dia com o secretário de Polícia Militar, com Menezes. Foi muito legal, levamos as crianças do Antares, de Santa Cruz, aqui do Muquiço, para conhecer um dia com o presidente, da Palmeirinha, comunidades que são rivais. A gente botava dentro do ônibus todo mundo e ia todo mundo. Não tinha essa rivalidade nesses projetos. E chegava lá, conhecia o projeto, cada presidente ganhava, a gente proporcionava uma lembrança de um projeto que a gente tem dentro do presídio, que é o Arte e Liberdade, né? Muitos ganharam, porque são talentosos. Sim. Sabe? O artesanato é algo que mexe com a questão da concentração, da tranquilidade, entendeu? O cara para de pensar uma série de coisas de besteira, ele está ali fazendo alguma coisa que desenvolve para a sociedade. Quando ele sair, ele pode... A gente sabe que até o projeto social é tão difícil se manter. E aí, 2025, né? Até aí, a gente já está com uma estrutura já diferenciada. Sim. Já não é mais um projeto lutando por vidas. Né? Sim. Aí hoje nós somos um Instituto Brasileiro lutando por vidas. Sensacional. Hoje já é um instituto constituído desde 2011. Né? Eu esperei para falar esse momento de 2011, porque ali foi constituído o nosso CNPJ.
Mas o projeto, ele já vem sendo desenvolvido desde 94. Muitas lutas. Muitas decepções. Muitas barreiras. Oswaldo, esquece. Esquece muita, mas muita mesmo. E até hoje a gente sofre alguns baques, mas o que eu entendo nisso tudo hoje? Eu entendo que tudo que aconteceu na nossa vida, tudo que aconteceu na minha vida, nesse processo, nesse período todo, foi para potencializar, foi para fortalecer ao Jorge Turco como presidente, que eu não poderia desistir, eu não poderia chegar e retroceder. Sim. E na maioria das vezes, quanto instituto, só tinha diretoria no papel. Uhum. E quem realmente trabalhava era só eu, praticamente. Eu que ficava no presídio, eu que fazia isso, eu que fazia aquilo. Eu era um lobo solitário. Mas não é porque eu queria, porque o instituto não tinha estrutura para poder dar o suporte para essas pessoas que fazia parte da diretoria. Sim, sim. Né? A gente não tinha isso. Hoje é diferente. Uhum. Para os dias atuais é diferente. Nós adquirimos experiência. Nós conversamos com pessoas. Nós fizemos parceria com empresas grandes. Né? A gente, conversei muito com o João, que é um dos administradores do Instituto Oscar Niemeyer. Conversei com empresários que entende também do terceiro setor. Comecei a entender mais, estudar mais sobre a questão do projeto. O projeto tomou uma proporção muito grande com relação a essas parcerias que a gente acabou de citar. Fora outras parcerias, fizemos com o TRF2, o Tribunal de Justiça Federal, lá com as crianças, o desembargador André Fontes era o presidente. Oswaldo, são tantos projetos, tantas coisas bacanas que a gente fez, tantas crianças que passaram por esses projetos, tantas pessoas que passaram pelo presídio e hoje estão numa vida completamente diferente, largaram o crime. Hoje nós temos o Genilson. Uhum. Genilson é o nosso diretor do LPV Egresso. Sim. É lá da Maré, ex-Jamelão. Falar no terceiro comando, o ex-Jamelão, todo mundo conhece. Mas quem é ele hoje? Genilson. Aonde ele tá? O que ele está fazendo? Trabalhando. Aonde? No Guanabara. E você conseguiu exatamente fazer esse trabalho, né, de também unir a parte pública do privado para gerar essa reallocação. Né? Isso começa basicamente mais em 2024, pelo que eu entendi, ou não? Começa mais em 2024. Mais em 2024, 23 para 24. 23 para 24. E eu sei que o programa ele é curto, né? Uhum. A gente fez um briefing muito rápido, que eu até digo, né, que eu prefiro não saber muito. Sim. O conteúdo que existe é infinitamente maior. Porque nesse briefing que a gente teve um bate-papo informal ali de 5 minutos, são projetos hoje não só mais para crianças, lutando vida por ex-presidiários ou presidiários, Sim, agora... mas lutando vida por mulheres. Sim, agora eu vou fazer esse fechamento para você entender como nós estamos hoje. Sim. Tá? O Lutando por Vidas hoje, ele tem uma sede, né, aonde ali em Campo Grande, na rua Aldo Botelho 273, que lá nós temos uma equipe multidisciplinar de trabalho que nos dá todo o suporte. Eu tenho orgulho de falar da minha equipe, porque são eles que batalham todos os dias enquanto eu estou no campo de batalha aqui, tentando trazer melhorias para os nossos projetos, não só lá na sede, porque a sede só tem poucos projetos, mas os projetos na Maré com o Neto, que está lá com 80, 90 crianças, o Alex lá em Paciência, o Romero, que é o Rogério, que é o nosso artista, que saiu do presídio e hoje tem um estúdio de tatuagem, Romero Tatu LPV, lá em Mutuapira, em São Gonçalo, e outros projetos que a gente vai colocar em outras comunidades que vêm somando força conosco, sabe? Pessoas que vêm querendo somar força com Lutando por Vidas, porque às vezes está sem bandeira e a gente deixa essa porta aberta para o professor ou a professora ou alguém que esteja aí precisando de um apoio, de somar força conosco, porque às vezes as pessoas vêm achando que Lutando por Vidas está nadando do dinheiro, quando na realidade a gente está na busca dele.
Sim. Aí você fala, pô, qual a secretaria ou qual a estrutura que banca, que manda projeto para o Lutando por Vidas? A gente não tem. Sim. Aí você diz, poxa, como é que você sustenta o projeto? Como é que você desenvolve o projeto? Aí que entra a questão do empreendedorismo do Lutando por Vidas, porque a gente teve que começar a se remodular. E hoje nós temos um contrato com a Sabem, que é uma seguradora, onde nós temos o nosso clube de vantagens, nosso clube de benefícios, onde oferecemos para os nossos associados um auxílio funeral, um desconto em medicamentos, que ele paga uma taxa, ele faz uma colaboração e tem esse benefício. Sim. Né? A capilaridade, pelo que eu estou vendo, é algo enorme. Se a gente ficasse aqui 10 horas falando, não seria não ia faltar assunto. Não ia faltar assunto. Não ia faltar. Né? Aí temos as nossas não, eu gostaria só de fazer um adendo, porque é exatamente sobre isso. Quando a gente começa a enxergar o terceiro setor, e a gente está falando de empresários aqui, por mais que a gente passasse 10 horas, eu acho que não seria o suficiente para entender essa complexidade, a capilaridade, o quanto que movimenta a economia. Agora eu não estou falando mais de lutar por vidas, eu estou falando da dinâmica empresarial para fazer tudo isso continuar funcionando e crescendo. Que deve ser um desafio que, assim, agora eu não consigo nem dimensionar. Não consigo nem imaginar, nem dimensionar. Mas continua, por favor. Vamos lá. Porque assim, Oswaldo, foi... a gente falando assim, parece, pô, coisa romântica, o negócio, pô, Jorge fala tão bem, o negócio foi tão fácil acontecer, quando na realidade não. Só a gente sabe, só eu sei as lutas quando a gente pega um local para acreditar que ali a gente vai ter aula e vai ter aluno e vai ter dinheiro que os alunos vão pagar a mensalidade numa academia, Lutando por Vidas, porque o projeto é assim, tem muito tempo em Campo Grande, todo mundo conhece. Aí quando você entra para o ramo empresarial e você não entende, né, e quando você não conhece sobre negócio, sobre finanças, sobre ativo, sobre passivo, quando você não conhece sobre investimento, quando você não conhece sobre nada dessas coisas de negócio, de empresarial, sobre dinheiro, sobre falar, olha, 1, 2, 3 milhões, era algo assustador, a gente não sabia falar sobre isso. A gente achava que isso era impossível para nós. Pô, pra gente do terceiro setor que tem dificuldade, que vai na luta e na garra, claro, existe muita verba para esse tipo de projeto, mas você tem que estar habilitado para receber essa verba. Sim, e graças a Deus hoje a gente está habilitado com todas as nossas certidões, tanto que a gente pegou o primeiro projeto de verba pecuniária do Tribunal de Justiça, pegamos um valor que fizemos um projeto para as crianças das comunidades. Entramos agora no segundo, no valor um pouco maior, que vai trazer melhor conforto para o nosso trabalho, porque o projeto da verba pecuniária lá do Tribunal de Justiça, ele não é para pagar pessoas, ele é para comprar material para a instituição. Entendeu? Então ali nesse segundo projeto, que a gente agradece muito, eu agradeço muito ao tribunal, desde o presidente Milton até o presidente atual, Ricardo Couto, pela parceria, assim, né? Uma parceria que a gente faz as crianças se tornarem um sonho. Eles olham para aquilo ali e dizem, eu quero ser. Sim. Então isso pra gente não tem preço. E você mexer com o brilho no olhar dessas crianças que entraram, não quero ser jogador de futebol, e aí quando sai, não, eu quero ser advogado, quero ser juiz, quero ser isso, quero ser aquilo. Criar novas possibilidades, isso não tem preço. Sabe? Por mais que a gente muitas vezes passa dificuldade, tem dias que você não consegue bater a sua cota, a sua meta, mas tem sempre alguns parceiros que acreditam no teu projeto. Então, um deles que eu não posso jamais deixar de agradecer é o Elinho. É o dono da tapioca pernambuquinha. É uma das tapiocas mais badaladas aí do mercado.
Ele é um dos nossos parceiros, é um dos nossos patrocinadores, é uma das pessoas que acreditaram, até porque ele tem uma história linda com a questão do sistema prisional. Ele já passou por lá e sabe o que acontece. Não é só pela questão prisional, pela questão das crianças, que ele já sentou ao lado do presidente do Tribunal de Justiça contando a sua história para mais de 50 crianças. Sensacional. Sabe, você pegar essas histórias e colocar para que outras crianças, o Luiz Cláudio, pastor Luiz Cláudio, que é lá do Jacaré, foi lá do Jacaré, ex-Michael Owen, chegou lá e contou para as crianças, mais de 50 crianças, a sua trajetória conhecida dentro do Vicente Piragibe. E ele pôde ali contar a sua história de como ele fugia da polícia, do que ele fazia e como ele mudou de vida, o que Deus fez na vida dele. E ele poder estar ali e falar para o ministro Belize, que estava sentado na mesa, para falar para o doutor Sérgio, que nos dias atuais sofreu um acidente de carro e a gente está aqui na torcida para que, em oração, para que ele se recupere e se recupere com excelência. A gente crê nisso, que Deus vai dar a recuperação, que é um grande parceiro do Lutando por Vidas, que é o juiz da infância e juventude, da vara da infância e juventude do nosso estado, sabe? Estava ali com o presidente, ele contando isso nos enche de orgulho. Sem dúvida. Eu queria agora, para a gente fazer um fechamento, sim, porque eu gostaria de ficar aqui horas e horas, e eu acho que não vai faltar oportunidade para a gente se encontrar novamente, assim, porque realmente está surpreendente. Que você fizesse um breve resumo de como o projeto está hoje, para depois eu te lançar a última pergunta. Tá. Podemos? Podemos. Em que pé o projeto está hoje, além do atendimento de crianças, o Lutando Vidas, por presidiários, como é que ele está hoje? Você já falou onde está o projeto, a gente já entendeu a mecânica, o que mais ele está atendendo para a gente poder... Então, hoje, Oswaldo, o projeto prisional, como eu falei, parou. Nós estamos parados com relação do projeto dentro das unidades prisionais. Sim. Nós paramos. Hoje, lançamos a taça integração. O que é a taça integração do Lutando por Vidas? Juntamente com as forças de segurança do Estado, juntamente com os seus sindicatos, né? Aí colocamos lá o SIMPRF, o Sindegase, a Polícia Penal do Rio de Janeiro, a Marinha Aeronáutica, Polícia Militar, Civil participou já na primeira edição. Isso nasceu em 2019, tá? Eu acabei não citando, isso nasceu em 2019. E executamos em 2020 alguns jogos e finalizamos agora a edição da Supercopa, que jogou a taça em 2025, no primeiro semestre, e a Copa no segundo semestre. E hoje a gente tem esse projeto maravilhoso com a segurança do Estado. Sim. Né? Temos hoje atendimento com psicólogo, psicoterapia, atendimento jurídico, temos balé na sede, temos kickbox, temos jiu-jitsu, mas o serviço social, que é de extrema importância, que é a Aline, que coordena, além de me ajudar a coordenar o Instituto, a Aline Lins, ela é nossa assistente social e minha secretária, tem lá nossa recepcionista, a Simone, que dá todo o atendimento. Hoje não é só o Jorge Turco, hoje a gente tem uma estrutura, uma equipe de trabalho muito grande. E se eu for falar o nome de todo mundo que está no campo de batalha aqui, a gente vai ter... Essa capilaridade, essa multiplicação também direta e indireta. Tem o Adílio, que está fazendo lá o trabalho com kickbox, que está mais próximo. Nós temos um diretor de esporte, que é o Thiago. Hoje nós criamos diretores em outros municípios, que é o caso do Romero, que está lá, que é um baita de um tatuador, fez essa tatuagem, tem seu estúdio, ganha seu dinheiro trabalhando honestamente. Tem lá a dona Tânia, em Barra Mansa, tem lá a Natália, que é a Vasconcelos, que é Vasconcelos, Natália, depois vocês cortam isso, tá? Tá tranquilo. Eu vou, acho que é Barcelos, se eu não me engano. Sim. Tá? E ela tá lá em Resende e outros municípios que a gente vem desenvolvendo o trabalho. E a gente vai ampliar agora nos municípios mais próximos. Porque a gente entende que os diretores regionais eles vão ter a mesma autonomia que a presidência aqui, mas sendo desenvolvido
e pegando a metodologia da sede. Perfeito. Então, esses projetos, hoje a gente está muito mais forte. Os parceiros que somam força conosco, pô, não tem preço. Isso eu só tenho que agradecer. Eu agradeço em especial a Tapioca Pernambuquinha, mas nós temos hoje também a Global Service. Uhum. O que é a Global Service? Se você entrar hoje num Guanabara, Uhum. qualquer Guanabara, você vai ver a Global Service. A Global Service é a empresa que contrata ali o pessoal para SG, trabalho de limpeza, aquela pessoa de Terceirização de repositor, serviço, sim, prestação sim. de serviço. E ajuda muito. Uhum. E a gente tem empregado muitas pessoas dessas comunidades. Pelos projetos, pelos presidentes das associações que sabem que a gente tem essa parceria, nos chamam, a gente vai e faz com que essas pessoas que precisam de um emprego, a gente direciona lá para o RH da Global. E eu agradeço muito a Deus pela vida do Adelso, que é um grande parceiro, que é o gestor, o Pablo lá da Global. Então, Sensacional. Assim, é sensacional. E hoje a gente vai próximo dessas pessoas, que são pessoas extremamente empresárias, tem outro nível de negócio. A gente vai se aproximando e vai aprendendo como deve se fazer para trazer mais recurso financeiro para que os projetos sociais ele avancem e avançam com força. Espetacular. Agora, para fechar, eu gostaria que você pensasse, são muitas vidas interferidas pelo projeto e pela empresa. Uhum. Né? Mas quando eu faço essa pergunta, normalmente vem, você não precisa me dizer o nome, nada disso, eu só quero que você pense agora em apenas uma vida que você sabe e você tem certeza que você mudou a realidade. Você consegue pensar? Não precisa me falar, só pensa. Cara, Uma só, uma que foi muito marcante para você. Uhum. E normalmente ela vem. Quando você pensa nisso, qual é a sensação que vem em você? Se você pudesse resumir. Só a sensação, não precisa falar do caso. Não, a sensação que vem em você. Quando você acorda de manhã, você fala assim, veio essa sensação porque isso aconteceu. A sensação que eu tenho, Oswaldo, que eu sinto, acho que todas as manhãs é o que me faz levantar, é de que valeu a pena. E que Deus é muito bom. Não tenho dúvida. Porque sem Ele, nada disso teria acontecido. Valeu a pena. Entendeu? Valeu a pena. Tudo que fizeram, todas aquelas pedradas, tudo que falaram, tudo que falam, porque nunca vão deixar de falar. Nunca vão deixar. Eu posso estar sendo o cara mais do sucesso, mas vão falar. E aí basta eu aceitar o que estão falando ou ignorar e seguir. O importante é salvar, né? O importante é continuar lutando por vidas. Lutando por vidas e salvar. É isso que importa para mim, continuar lutando por vidas. A gente sabe, Oswaldo, que a gente é só um projeto no meio de milhões de pessoas no Rio de Janeiro. E eu vi uma parábola de alguém andando pela praia, pegando, jogando as estrelas do mar, devolvendo a estrela do mar. E ali na beira da praia, milhares de estrelas do mar. E o cara ali fazendo a sua parte, jogando uma, aí vem uma pessoa e diz, olha, rapaz, olha quantas estrelas do mar tem aí para você jogar. Aí ele pegou uma e disse, tá vendo essa aqui? Nessa aqui eu tô fazendo a diferença. E ele joga. E assim ele vai fazendo. E é assim que eu vou fazendo. E é assim que outros projetos também estão fazendo. Então, quando a gente vê, a gente é um exército de projetos sociais com dinheiro ou sem dinheiro, fazendo diferença na vida dos outros. Porque outros professores foram alcançados por outros projetos, assim como eu fui alcançado pela luta. Uns foram alcançados pelo futebol, outros foram alcançados pela educação, outros foram alcançados pelo balé, outros foram alcançados por uma série de coisas, de outros tipos de projetos, pela fé. Então, aí a gente vê hoje o trabalho sendo realizado. Sabe, a gente vê hoje projetos como o projeto que a gente tem de os psicólogos, o nosso psicoterapeuta,
a Aline do trabalho social, a Carla, que é a nossa psicóloga, e outros, fazendo um trabalho com mães atípicas, fazendo um trabalho com crianças, sabe, pô, especiais, crianças que precisam de um abraço, precisam de um apoio, mães que precisam de um respiro, sabe, para poder estar ali. Então isso pra gente, criança com autismo, e a gente está ali aos poucos entrando nesse novo mundo, nessa nova etapa, que a gente vê que tem muitas pessoas, muitas mães, muitas guerreiras precisando de ajuda, seja ela do governo, seja ela do social, seja ela da parte empresarial, mas a gente ouve que tem muita. Então, o que a gente pode fazer é continuar lutando por vidas. Jorge Turco, foi uma grande honra estar com você aqui hoje, aprendendo sobre empresariar e lutando por vidas, salvando vidas. Se eu pudesse resumir esse programa numa só palavra, por tudo que eu aprendi, numa só palavra eu não daria. Uhum. Esse programa valeu a pena pra caramba. Empresários, modelem aí, a gente vai colocar nas redes sociais do Lutando por Vidas, e foi uma grande honra, uma grande aprendizagem, não só para mim, como eu acredito para todo o público. Gratidão. Eu que sou grato, Oswaldo, obrigado pelo convite. A Karen, quando me fez esse convite, foi assim, foi muito rápido, foi ontem. Jorge, dá para você vir aqui amanhã para a gente poder fazer um trabalho, assim, vai ter uma entrevista, você manda o release, não consegui nem mandar o release, né, Karen? Nem consegui mandar o release de tanta correria que está sendo a minha vida hoje, graças a Deus. Muitos negócios, muitas coisas estão aparecendo para a gente poder potencializar os projetos sociais nas comunidades. Tem muitas empresas nos chamando para a gente poder fazer parceria de negócio, não é parceria social. Aí entra o Jorge Turco, empresário, cara que mexe agora com o número, de 1 mais 1 é igual a 2, e que desse 2 aqui a gente tira 10%, manda para o projeto, desses 2 aqui a gente tira para poder ajudar uma família, e assim a gente vai mudando e potencializando o nosso projeto. A gente fez um projeto, só para fechar aqui, muito bacana, cara, que foi uma parceria com a Secretaria de Assistência Social de Paracambi, lá com o secretário Wellington Braga. Uma comunidadezinha pequena, veio agora à cabeça, onde apareceram 50 pessoas no máximo. 50 pessoas. E dessas pessoas, grande parte dela eram processos com relação a serviço social, com relação à questão prisional, gente que estava presa injustamente, gente que foi, nesse pouco tempo, nesse período, o Lutando por Vida, juntamente ao Clínica Jurídica, ao assistente social, conseguimos resolver 90% dos problemas lá. Então imagina o coração dessas pessoas, a gratidão que essas pessoas lá do nosso projeto de Paracambi têm hoje com Lutando por Vidas. Então isso pra gente não tem preço. Isso pra mim não tem valor que pague. Valeu a pena. Valeu a pena. É isso. E vem valendo a pena todos os dias. Quando eu escuto alguém, cara, quando eu vejo o Neto lá, eu não largo Lutando por Vidas por nada, lá na Maré, lá no Salsa e Merengue, fazendo um trabalhinho dele quietinho lá, isso pra mim não tem preço. A fidelidade desse cara não tem preço. E a fidelidade daqueles que levam o LPV no peito, eu sou grato. Eu sou grato por você, que tem somado força comigo. Só o que eu tenho pra dizer pra você é que Deus, Ele que vai te recompensar, não Lutando por Vidas. Porque eu e você somos somente trabalhadores para fazer a vida do outro transformar. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. A aprendizagem. Valeu a pena. Valeu a pena. Opa, levantar aqui.